Bora lá? Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje com um episódio muito especial, mais um convidado mega especial para contar e compartilhar um pouco da sua história. Para você que é novo ou nova que não me conhece, meu nome é Bruno Loureiro, sou o host do Dream Podcast e hoje meu convidado é o Danilo Correia, fundador da Soplelis, que tem agora uma unidade em Avaré também, né, Danilo? Muito obrigado por você aceitar o convite, vir compartilhar um pouco da sua história, da sua empresa. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Como nós estávamos conversando no bastidores, né? Até que enfim deu certo. Então eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, a você pela oportunidade de estar aqui. Recentemente nós inauguramos uma filial aqui na cidade de Avaré, né? Que é a nossa logística, lá na Avenida Espanha, número 811. E se for da vontade de Deus, em breve nós vamos estar com 100% da nossa unidade rodando aqui em Avaré. E muito bonita Tem que se comentar, né? Eu passei lá em frente e ficou muito bonita a fachada. Não conheço lá ainda a empresa, mas parabéns, viu? Obrigado. E já fica aqui o convite para conhecer. Vamos lá. Danilo, cara, você tem uma história muito bonita, pessoal, atrelado, né, à história da empresa. Hoje a empresa está com uma filial aqui em Avaré, vem crescendo, mas a gente tá aqui para conhecer um pouco da sua história, atrelada à sua empresa, né, cara? Você tem uma história inspiradora e até te perguntei se você era de Taquarituba, porque a fábrica, né, iniciou em Taquarituba, né? Sim. A marca Soplelis, ela nasceu no ano de 2016, tá, Bruno? De um sonho, né, meu e da minha esposa. Eu já vendia cosméticos antes. E em 2019 nós decidimos ter um novo desafio de montar uma fábrica, porque tudo é muito desafiador, né? E aí conseguimos montar lá com muito esforço, com a bênção de Deus nos dando sabedoria. E hoje a gente tem uma fábrica muito bonita lá em Taquarituba. E por que esse nome Soplelis? Todo mundo pergunta, hein? Vamos lá. Quando foi para registrar o nome no INPI, né? Nós tínhamos vários nomes em mente. Hairsoft era para chamar a marca. Só que quando nós entramos, já estava registrado. Aí eu falei, vamos pro inglês. Traduzia pro inglês, já estava registrado. Traduzia pro espanhol, já estava registrado. Aí o Sople vem de francês. Ele é macio em francês. E o lis de liso. Então nós montamos uma marca Soplelis, macio e liso. Foi o que nós conseguimos para poder registrar. E graças a Deus é um nome hoje muito forte no mercado da beleza aí no Brasil. Cara, que legal. E como que surgiu essa vontade de trabalhar com cosméticos? Sua família já trabalha com isso? A família de sua esposa? Como que foi isso daí? Então, cara, é uma história longa, né? Em 2009, eu decidi, né? Eu acho que Deus me chamou para ir para a igreja. E eu trabalhava numa cervejaria, na Cristal, aqui de Avaré, no Grupo Petrópolis. E quando eu resolvi ir para a igreja, um dia, é uma história até para edificante, né? Um dia tinha um pregador na igreja e ele falou que tinha uma pessoa dentro da igreja que tudo que estava fazendo estava certo perante os olhos de Deus, mas que o emprego dela não agradava a Deus porque vendia bebida. Só que a gente nunca é pra gente as coisas, né? Tinha mais um amigo meu, que é o Silvério, que trabalha hoje aqui no Comercial Minardi de Avaré, ele vai lembrar um pouco dessa história, eu acho. E eu falei, mano, não é pra mim, é pro meu amigo ali que trabalha na outra marca. Só que esse pregador, no fim do culto, ele falou, eu quero que você venha aqui na frente. Eu falei, não é pra mim, é pro meu amigo. Só que ele me apontou, então eu creio que era pra mim. Eu tinha um emprego muito bem estabelecido. Eu tinha um emprego onde eu ganhava bem. E naquela noite, Deus falou pra mim assim que era pra mim abrir mão daquele emprego que ele tinha o melhor pra mim. E foi muito difícil, Bruno, porque eu ganhava super bem, eu era jovem, estabilizado. E foi muito difícil porque eu saí desse emprego e passei por diversas empresas. Trabalhei em máquina de cartão de crédito, vendi farinha de trigo, vendi peça de carro. E aí apareceu o cosmético na minha vida.
uma pessoa lá de São Manuel fez uma proposta para mim, para eu estar vendendo para ele aqui na região. Isso no ano de 2010. E eu comecei a vender primeiro para essas pessoas. Depois eu mudei de marca, vendi uma outra marca. E em 2015 eu comecei a ter a chama no meu coração de montar a Sopleriz daí. Mas não vem de família não, foi uma escolha mesmo. Caramba, cara. E pelo que eu vejo assim nas suas falas, você é uma pessoa que tem a fé como um guia de sua vida, né? Você estava num trabalho estabilizado, jovem, mas quando você recebeu essa mensagem, né? Você mudou toda a sua vida. Bruno, e quando eu paro para analisar tudo que aconteceu, não foi uma decisão difícil de ser tomada, né? E o caminho para chegar até hoje foi muito difícil também. Que nem eu falei, eu passei depois por diversas empresas, mas todas elas eu não ganhava, financeiramente falando, nem um quarto do que eu estava acostumado. Então, muitas vezes eu indaguei a Deus, porque nessa noite que eu falei, Deus falou que Ele tinha o melhor para mim. E eu falava para Deus, Deus, mas se você tem o melhor para mim, por que eu tô no pouco agora? Por que eu tô passando tanto aperto financeiro? Mas também eu me apegava no que Ele tinha prometido ao mesmo tempo. E então Deus, Ele teve um período, talvez para mudar o meu coração, para moldar a minha fé, para tudo que eu tô vivendo hoje, primeiro como ser humano. Eu acho que Ele me melhorou como ser humano primeiro, para depois Ele me dar algo financeiro. Você era casado já na época? Eu casei em 2011. Foi bem próximo. Foi logo eu já casei. E até tem uma história inusitada, né? Com tudo isso financeiramente passando, eu mudei para a cidade de Taquarituba, né? Logo, 2 anos depois que eu casei. Porque a minha esposa tinha um salário maior que o meu. Então, assim, quem sustentava a minha casa era a minha esposa. E aí, muitas vezes eu fazia essa pergunta para Deus. Deus, mas você fez eu sair do meu emprego, pediu para agora a minha esposa tá colocando o alimento dentro da minha casa, tá pagando as minhas contas. Mas a minha esposa sempre foi de muita fé, né? Ela é cristã de berço. E ela falava muito pra mim assim, amor, se Deus prometeu, Ele vai cumprir uma hora, tenha paciência. Então é uma história muito, assim, edificante, eu creio, né? E de muita fé também. Porque passamos por momentos difíceis também como casal. De passar anos sem comprar uma camiseta. E para um homem ver isso, não poder dar uma roupa pra uma mulher que você tirou da casa dos pais, é muito difícil. Cara, imagina. Como que foi pra você essa fase? Essa foi a fase mais difícil? Você acredita no início do relacionamento de vocês como casal? Como casal, sim. Até porque, Bruno, ela, como mulher, ela abdicou de ter uma vida boa com os pais pra estar comigo, né? Então eu creio que ela acreditou no propósito de Deus de ter eu como marido. Porque ela orou muito e Deus falava pra ela que eu ia ser o marido dela. Porque quando ela me conheceu, eu não era da igreja ainda. Eu vendia, trabalhava na cervejaria e festava, bagunçava. E ela ficou um período orando e pedindo pra Deus me mudar. E Deus falava pra ela que eu ia ser o marido dela e que Deus ia me mudar. Caramba. Então ela teve muita paciência, ela teve muito amor, teve muita fé, que foi o que você falou agora. Porque chegou o momento que Deus me chamou e eu fui pra essa mudança aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não quiser compartilhar, fica a critério. Mas você estava numa vida estável, fazendo um trabalho que vendendo bebidas e tal. E por que você começou a trabalhar com isso? Como que era esse laço seu com a bebida em si? Isso te afetava antes desse dia da igreja? Isso, você teve algum problema? Ou não? Você estava lá literalmente pela estabilização financeira? Na verdade, Bruno, antes de eu trabalhar na cervejaria, eu trabalhei na Coca-Cola. Então eu fui promotor na Coca-Cola, depois eu virei vendedor na Coca-Cola. E um amigo meu, quando a cervejaria veio pra Avaré, que é o Garapa, muito conhecido aqui em Avaré, ele chegou em mim e falou, Danilo, eu tô enjoado de brigar com você pelos espaços no ponto de venda.
Porque eu sempre fui muito de fazer o merchandising, de colar os cartazes. E ele falou, eu quero você no meu time. E ele fez essa proposta e a cervejaria na época pagava mais. E aí eu optei por mudar de empresa. A questão da bebida, eu acho que, Bruno, o verdadeiro cristão, quando ele se entrega a Cristo, ele não tem que se entregar pela metade. Porque Cristo, ele não se entregou pela metade por mim nem por você na cruz, ele se entregou por inteiro. Então, ou você pula de cabeça ou você não pula. Não tem como a gente servir dois mundos. Não sei se você me entende. Então, quando eu tive essa visão que esse pastor passou pra mim, eu falei, não, eu tenho que me entregar por inteiro porque eu escolhi viver pra Cristo. Você sempre teve essa fé? Como é que surgiu isso na sua vida? A minha mãe fala pra mim que desde de criança eu sempre fui muito objetivo. Que eu sempre pensei em ter as coisas, sempre pensei em lugares altos. Então, eu acho que Deus já vem me lapidando desde criança, né? E eu nunca deixei de sonhar, mesmo nas minhas dificuldades. Até hoje eu tenho dificuldades, né? Em várias áreas. Mas eu acho que o dia que a gente deixar de sonhar, a gente morre. Porque o ser humano, ele é movido por sonhos, ele é movido por algo melhor, né? Então, eu creio que desde pequeno eu já venho alimentando essa fé. Mas é uma coisa que vem de berço? Sua família era evangélica, era cristã? Como que era isso? Ou foi uma coisa que você foi atrás? Como que foi isso? Porque, que nem você comentou que sua esposa era de berço, né? Sim. E como é que foi isso pra você? Dentro da sua casa? Tá. A minha família, a família pelo lado da minha mãe, maternais, o meu avô e minha avó, eles iam pra igreja. Já a família do meu pai já é de outra religião. Só que a família da minha mãe, num determinado momento, deixou de ir pra igreja, tá? Então, assim, a família da minha mãe já tinha uma caminhada lá atrás evangélica. Mas isso, no dia de hoje, pra minha vida, nesse período que eu fui pra igreja, estava muito distante. Tanto é que quando foi pra mim se batizar na igreja, por exemplo, um dia antes minha mãe mandou mensagem pra mim. A gente não tinha WhatsApp em 2009. Mandou mensagem, SMS, e falou: meu filho, eu espero que você não faça isso. Porque eu tenho certeza que daqui a algum período você vai voltar a fazer tudo que você faz de novo. A beber, a festar. Então não faça isso. Você fazia isso? Você era da festa? Sim, gostava muito. Você bebia? Bebia, festava bastante. Todo final de semana. E aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe. E falei: mãe, amanhã o seu filho vai estar nascendo novamente. E eu espero que você esteja lá na igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Santa Catarina, pra você ver o renascimento do seu filho. Passou, no outro dia, na hora que eu entrei na igreja, no corredor pra me batizar, minha mãe tava sentada do meu lado direito, do lado direito. E na hora que ela viu eu entrando, ela derramou em lágrimas. Então, assim, ali o Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar na vida da minha família de novo, eu creio. A minha mãe hoje é batizada, o marido dela é batizado, eu sou batizado, tenho um tio que é batizado, tenho tia que é batizada. Tudo depois que eu consegui quebrar essa barreira que tinha dentro da minha família. Você acabou de compartilhar comigo que uma história muito bonita, né? E por que você acha que tinha essa descrença da sua mãe com você na época? Você iria retomar, fazer essas coisas? Você também falou agora que sua mãe hoje é separada do seu pai, pelo que eu entendi? Sim. Como que foi isso? Por que você acredita que ela tinha essa pouca fé que você ia conseguir mesmo seguir? Bruno, a minha família em geral, ela vem não posso falar, talvez possa usar a palavra maldição, de gerações passadas. Então, o meu bisavô, por exemplo, ele, por amor, matou a esposa. Não, ele matou um filho e se matou. Tudo isso atrelado à bebida.
tá? Não conseguiu matar a esposa porque não encontrou. Isso foi na cidade de Avaré, não recordo o ano. O meu avô, ele era um homem excepcional. Ele é um homem que até hoje eu tenho muito orgulho de falar dele. Ele era um carreteiro que quando ele entrava aqui em Avaré, todo mundo parava pra ver ele entrar com a carreta. E perdeu a vida por bebida. Caramba. Os meus pais, eu não tenho muita recordação de bebida, mas eles se separaram quando eu tinha 6, 7 anos. Mas a recordação que eu tenho da minha vida inteira é sempre os dois lados, é sempre atrelado à bebida. Então eu cresci vendo que isso não ia fazer bem pra minha vida e pra minha família. E eu morava com uma tia minha, que é a minha tia Ana, que faleceu agora faz 2 anos, que era como se fosse uma mãe minha. E eu mesmo indo pras baladas, eu chegava em casa às vezes de madrugada, do sábado pra domingo, ela falava assim, vamos na igreja amanhã. E eu fiquei anos falando pra ela que eu ia na igreja com ela. Só que chegou um dia que ela acordou de manhã, vamos na igreja hoje, que era domingo. E eu acho que tudo tem um momento de Deus na nossa vida. E eu falei pra ela, hoje eu vou. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. E eu fui com ela. E tô até hoje, graças a Deus. E pela misericórdia de Deus, eu creio que eu vou me manter até o fim da minha vida. Caramba. Você acha que... Como que você entrou nesse mundo da bebida? Porque, exemplo assim, você já tinha 2 exemplos vívidos do malefício do álcool, né? Sim. E por que você ainda entrou nessa vida aí de bebida, de festa? Por que você acha que aconteceu isso com você? Então, Bruno, eu acho que a questão da bebida é que ela era meu cotidiano, né? Então, assim, foi natural que quando eu completei ali meus 15, 16 anos, eu começasse a participar das festas que tinham na minha família. Que tinham com toda a minha parentela, com meus amigos. E eu acho que também é uma questão de... Assim, eu não posso falar que eu fazia algo porque alguém fazia, porque ninguém me obrigava. Mas é uma questão do ciclo de amizade que a gente se mantém também, eu acho. Influencia bastante, né? Sim, muito. Você sabe que eu já contei bastante da minha história aqui. Eu não sei se, sinceramente, você chegou a ver, mas eu vejo muito da sua história familiar atrelada à minha. Vou compartilhar com você de forma bem rápida um pouco, só para contextualizar. Exemplo, a gente teve problema na família por conta de bebida. Meu pai, ele era um excelente profissional também. Ele trabalhava como mecânico. Ele profissionalmente era uma pessoa excelente. Só que o que aconteceu? Quando minha mãe e meu pai vieram para Avaré, ele começou a beber. E começou a beber muito, cada vez mais, e começou a se envolver com problemas. E o pior de tudo, que ele começou daí a bater na minha mãe. E eu vivi isso por volta até meus 14 anos. 12 anos, por aí mais ou menos. E, cara, isso foi muito triste, sabe? Então, ver o malefício do álcool, sabe? Sim. A gente passou por inúmeras situações, assim, por conta, assim, do álcool. Que eu acredito fortemente que se ele não tivesse tido esse vício, com certeza a estrutura familiar era outra, sabe? E eu vejo hoje, assim, de forma bem nítida, assim, o quão mal, assim, um vício, que nem no caso dele era o álcool, faz mal, sabe? E eu nunca tive esse problema com álcool, assim, sabe? Porque eu sempre tive esse efeito, sabe, assim, tipo, nossa, isso não quero pra mim, sabe? Uhum. Porque do mesmo jeito que você vivenciou, eu também vivenciei, só que meus pais foram se separar, eu já era adolescente, sabe? E minha mãe, até um dia, já na fase adulta, um dia eu perguntei pra ela, né? Eu falei, poxa, por que você nunca se separou dele, né? Já que bati em você. E ela não soube responder, assim, sabe? Mas o que ela me falou, assim, era medo, sabe? Uhum. Medo, assim, de ele fazer alguma coisa, ter um filho pequeno. E isso é muito triste, sabe? Ver o que o álcool faz com o ser humano. Meu pai veio a falecer, pra você ter ideia, por conta da bebida.
quando meus pais se separaram, até a minha mãe se separou do meu pai, porque um dia ele veio de São Paulo. E quando ele chegou em casa, que ele bateu no portão, eu comecei a chorar, sabe? E, poxa, tipo, acabou a paz, sabe? Uhum. Aí naquele momento minha mãe teve coragem de, tipo, de encerrar aquilo. E foi uma outra luta. E meu pai chegou a falecer por conta da bebida. Ele teve cirrose. Você imagina o quanto que ele não bebia. Eu não sei como é que seu pai chegou a falecer, se ele é vivo também. Mas eu vejo que a bebida, assim, é um negócio, assim, que destrói famílias. E, infelizmente, não tem fiscalização nenhuma. Qualquer pessoa vai no mercado, num posto, compra e começa ali, né? A estragar a sua vida e da sua família e das pessoas que estão próximas delas, né? Eu acho, respondendo a pergunta, meu pai é vivo, né? E com meu pai e com a minha mãe, eu não lembro muito sobre bebida, porque quando se separaram, Bruno, eu era muito pequeno. Então, assim, eu tenho muito pouca recordação. Mas o meu avô, que eu falei pra você que foi um super homem, ele morreu de beber. Mesma coisa, ele bebeu, caiu um dia na rua, bateu a cabeça, foi no hospital. Deram alta pra ele, depois ele teve um problema e deu um infarto nele. Caramba. No mesmo dia. Então, assim, que nem eu tava comentando com você, o gostoso da gente ver o que Deus faz é que Deus escolheu você pra quebrar essa barreira do futuro da sua família, dos seus filhos. E você tem essa consciência, e isso é bonito. Assim como eu disse, né, nós estávamos conversando aqui a respeito de que eu sou grato a Deus por ter escolhido eu pra mudar isso. Porque ele podia ter escolhido milhões de pessoas no seu lugar, no meu, Bruno. Da sua família, podia ter escolhido outras pessoas. E Deus escolheu nós. Então as suas próximas gerações vão lembrar do Bruno, aquela casa que tem alegria, que não tem bebida e que não precisa da bebida. Exatamente. Então, Deus é bom demais. Hoje, com a sua esposa, vocês, a partir do momento que vocês tomaram a iniciativa de criar a empresa, hoje tá indo já para quase 10 anos, né? Em breve. Sim. E como que foi essa empreitada do começo? Porque, cara, no Brasil, cada 10 empresas, 8 fecham no primeiro ano. E vocês estão indo próximo aí, completar 10 anos de empresa, em franca expansão. Sim. Como é que foi isso? Então, Bruno, o começo foi, como sempre, tudo muito difícil. Nós começamos uma empresa sem dinheiro. Nós pegamos dinheiro do Santander, que era cheque especial, que era muito mais abusivo do que é hoje, né? Emprestamos dinheiro de pessoas de fora, de agiota, e começamos a nossa marca. Quando chegou os primeiros produtos que nós fizemos, nós colocamos numa mesinha que a gente tinha em casa, e o pastor Zé Luiz, que já esteve aqui com você, né? Nós fomos orar nesses produtos. E ele colocou a mão e começou a orar, e ele falava assim pra mim: eu vejo muitos caminhões saindo dessa empresa. E até hoje eu brinco com ele, eu falava, naquele momento eu falei, esse pastor é louco. Como que uma pessoa que deve pro banco, deve pra agiota, vai ver um monte de caminhão saindo, ele via galpão, eu falei, esse cara é louco. Ele não tem noção do que ele tá falando. Então, assim, o começo foi tudo muito difícil, né? Passamos aí até o ano de 2017, né? Foi no começo de 2016, até o ano de 2017, muito perrengue mesmo. Você disse mais financeiro? Financeiramente falando. E também mercado, para abrir mercado. Porque você pega um produto que nunca ninguém viu. Que ninguém conhece. Como que você começou isso? Como que vocês começaram? Exemplo, vocês compraram um produto e revenderam? Ou vocês já começaram a criar a criação de uma linha do zero? Não, de 2010 a 2015 eu vendi outras marcas. Certo. Em 2016, nós fizemos... em 2015 eu fiz o primeiro produto Sopleliz. A gente fala da fundação da empresa em 2016, porque em 2015 nós tínhamos um produto só e não teve muito mercado, não teve muito sucesso. Qual foi o primeiro produto de vocês? O primeiro produto nós fizemos um alisamento capilar, que é uma progressiva, né? Que é alisa o cabelo.
Então, assim, só pra você entender, o primeiro ano eu levei 12 meses pra me vender 500 unidades. Hoje, Deus é tão bom que a gente vende no dia. Tem um cliente, às vezes, que compra. Então, assim, o começo foi tudo muito difícil. E em 2017, em 2016, nós fizemos a primeira feira de cosmético em São Paulo, que é a Hair Brasil, né? As duas feiras mais conhecidas do Brasil é a Hair Brasil e a Beauty Fair. Fizemos uma feira estável. Você participou da feira? Participei da primeira vez da feira. E aqui eu vou dar uma brechinha pra contar mais um testemunho. Essa feira a gente tinha... a feira começa no sábado. Na sexta-feira, Bruno, a gente tinha que pagar a última parcela pra poder entrar na feira. Né? Isso em 2016. Paga uma taxinha. É, bastante. Cara, pagar a última parcela na sexta-feira para um sábado a gente poder entrar na feira. E nós tínhamos boleto da fábrica que fazia para nós os produtos para pagar na segunda. Então, ou eu pagava a feira, ou eu pagava o produto. O que nós fizemos? Conversei eu com a minha esposa e vamos pagar o boleto da feira e, como sempre, Deus vai entrar com a provisão. No sábado, Bruno, eu vendi quase zero, que é o primeiro dia de feira. No domingo, eu vendi razoável. Mas faltava 90% para pagar o boleto na segunda. Na segunda-feira de manhã, apareceu uma menina da Bolívia lá falando espanhol. Eu não falo espanhol nem inglês. E falou para mim assim, quanto que você faz esse? Eu falei, tanto. Pra muito. Pra muito, pra mim, era 20 unidades. E ela falou assim, eu quero 500 unidades. Era o que eu tinha de estoque aqui, em Taquarituba, na época. Falei, dá pra fazer tanto. Essa mulher, Bruno, arrancou um bolo de dinheiro da bolsa. E eu falei, Caramba. eu posso entregar pra você depois de acabar a feira? Ela falou, pode, porque eu vou ficar no Brasil até a sexta. E esse valor que ela deu pra nós era o valor que a gente tinha pra pagar, certinho pra pagar o boleto que ia vencer na segunda. Ela pagou eu de manhã, nós corremos no banco lá em São Paulo, depositamos o dinheiro na conta pra pagar o boleto da empresa. Mas Deus, mais uma vez, Deus entrou com a provisão na nossa vida. E daí foi a primeira feira em 2016. Em 2016, em setembro, nós fizemos a maior feira de cosméticos da América Latina, que é a Beauty Fair, foi um sucesso também. E no ano de 2017, nós voltamos a fazer a Hair Brasil. Fizemos uma feira muito abençoada, vendemos super bem. Só que nós produzimos nosso produto numa fábrica terceirizada. Até esse momento. Até 2019. Então o que nós fizemos? Pegamos o caminhão aqui, carregamos na fábrica lá em São Paulo. Toda a mercadoria, enchemos de mercadoria o caminhão para pagar futuramente e fomos para a feira. Essa feira a gente vendeu muito. Metade do caminhão. Ficou praticamente um caminhão cheio, entre aspas. Vendemos. Levamos 2 caminhões, vendemos 1. Vou explicar melhor. Era um caminhão pequeno. Sobrou um caminhão pequeno, tá? Sim. Só pra você entender. E na saída dessa feira, Bruno, eu tinha ligado pra minha esposa. Ela tava grávida da nossa filha. Nós tava conseguindo construir a nossa casa, que nós até então morávamos de aluguel. Falei, amor, nós fizemos uma feira muito abençoada. Nós vamos conseguir deixar de dever pro banco, deixar de dever pra agiota, deixar de dever e vamos conseguir terminar a nossa casa. Na saída dessa feira, Bruno, uma quadrilha roubou o nosso caminhão lá em São Paulo. Nós perdemos toda a mercadoria que a gente tinha. Todo. Ficamos sem caixa, sem pote, sem produto e com os boletos para poder pagar dos produtos. E daí eu não... Nesse momento eu não tive coragem de ligar pra minha esposa e falar pra ela que tinha roubado o caminhão. Caramba. Porque ela tava faltando um mês pra nascer minha filha. A casa, que é um sonho... Toda mulher sonha em ter uma casa. Tava no acabamento. Mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo. Naquele momento eu vi quem realmente eram os meus amigos de verdade. Eu vou citar mais uma vez o pastor Zé Luiz que esteve aqui. Porque ele chorou junto comigo. Mas ele também orou comigo. E aí eu voltei a lembrar o que Deus tinha prometido pra mim lá quando eu me converti. Deus tem algo melhor pra sua vida. Me apeguei na fé. Nesse mesmo ano, a empresa nossa cresceu 700%. Então eu consegui pagar tudo minhas contas. Consegui pagar a mercadoria que foi roubada. E consegui recomeçar de novo. Caramba.
Então, assim, desafios tem até hoje, né, Bruno? O crescimento, ele gera muitos desafios, né? Ah, mas nenhum assalto, né? Graças a Não, Deus. não. Esse aí foi Gente, demais. caramba. E eu vou ressaltar uma outra história aqui, Bruno, que fala um pouco sobre honestidade. Em 2014, lançaram um produto que chamava Miracle. Esse produto era um aparelho que as meninas colocavam o cabelo dentro e ele cacheava sozinho esse cabelo. E eu fui no fornecedor desse produto e eu comprei 5 unidades. O Roger lá de São Paulo, ele é muito conhecido. E veio na minha sacola 6. Quando eu cheguei na minha casa, e era uma época que eu não tinha muito financeiramente, sabe, Bruno? Era tudo muito regado. Eu vi que tinha 6 na minha sacola. Eu liguei pra essa empresa e o dono me atendeu. Dei a sorte do dono ter me atendido. Falei, ó, eu comprei 5 e veio 6 na minha sacola. Então você marca no meu cadastro, quando eu for em São Paulo eu vou pagar. Quando roubaram o caminhão, Bruno, esse cara, ele era um cliente meu que ele comprava meu produto. Eu fui até ele e falei, ó, seu Rogério, que é o dono lá. Eu falei, eu não tenho pote, eu não tenho caixa, não tenho tampa, não tenho produto, não tenho nada, mas eu preciso vender pro senhor pra mim poder pagar o que foi roubado. Tem que pagar a fábrica. E ele me pediu pra me fazer um pedido, uma sugestão, eu fiz um pedido, entreguei pra ele. E ele falou assim, Danilo, eu vou fazer o seguinte pra mim te ajudar. Quando você entregar, eu te pago. Eu falei, tudo bem. Peguei e saí de lá já chorando. Porque o cara comprado, você não tem nada pra entregar o cara comprar. Ele me chamou de volta, Bruno. Ele pegou e falou assim pra mim, meu amigo, se você não roubou um cacheador meu lá em 2014, ele lembrou. Você não vai me roubar agora X mil reais. Vem aqui que eu vou te pagar. Quando estiver pronto, você me entrega. Caramba. E aí eu saí de lá chorando, já liguei pra minha esposa, falei, Deus é bom demais. Tô levando, pagou à vista. Tô levando um cheque à vista pra gente pagar as contas que a gente tem que pagar. Então eu posso falar pra você que o que você planta, você colhe, Bruno. E a honestidade, cara, tem que ser acima de muita coisa. Caramba. Isso daí foi em 2019? 2017. 2017. Vocês ficaram nessa... A empresa voltou a crescer mesmo em 2019, que você falou que cresceu 700%? 2017, o mesmo ano que roubaram o caminhão. Nós tivemos um crescimento de 700%. Começamos a vender para o nosso primeiro cliente fora do país, que foi o cliente do Paraguai. Então, assim, Deus fez o sobrenatural. Como que foi essa crescente depois disso? Como é que foi o planejamento de vocês para vocês conseguirem crescerem? Porque é um mercado que é extremamente concorrido no Brasil. Sim. Então, Bruno, se eu falar para você que nós não tivemos planejamento, você vai acreditar? Acredito. Se eu falar para você que 90% dos clientes nossos hoje tem um planejamento, lógico. Hoje tá tudo. Hoje a gente tem um marketing, hoje a gente tem um comercial, a gente tem tudo. Mas 90% dos nossos clientes até o ano de 2022, eu posso falar para você, 2021, 2022, eles vieram naturalmente para nós. Naturalmente. Nós não planejamos, nós não tínhamos um marketing agressivo. E foi muito assim, de Deus mesmo na nossa vida. Nós temos um cliente hoje na Rússia, né, que estão em guerra, infelizmente. Mas no ano de 2009, eu conversei com esse russo sem falar inglês, sem falar espanhol, pelo tradutor. E ele veio até nós na feira. Que legal. Então, nós não tivemos um planejamento para isso tudo. Deus nos abençoou, Bruno. Nós temos alguns embaixadores dentro das marcas, das 2 marcas que a gente tem. São pessoas que fazem cabelos bonitos e a gente divulga esses cabelos. E nós temos embaixadores que, assim, que compram a ideia com nós, que trabalham junto com nós, que sonham junto com a empresa. Eu tenho, por exemplo, um embaixador que está comigo desde 2017, quando roubaram o caminhão. A empresa cresceu e ele cresceu junto. Hoje ele posso falar que está entre os top 10 do Brasil. Então, assim, nós não tivemos planejamento. Hoje a gente se planeja tudo, mas não tivemos. Foi Deus realmente que abençoou nós e derramou na nossa vida. Caramba, cara. Que bênção. Benção. Viu? Como que vocês fizeram essa expansão a partir de 2019
para ter uma fábrica própria, a expansão para Avaré? Como é que foi isso? E também, qual que é os objetivos de vocês trazendo uma unidade para Avaré? E o que vocês estão imaginando aí agora para o próximo ano e para os próximos? Coisas que vocês possam também compartilhar, né, com as pessoas. Sim. As novidades. Então, o ano de 2018, nós tivemos a ideia de montar a nossa fábrica, né? Aí foi outro desafio, porque eu nunca fui dono de fábrica. Eu ia muito pouco na fábrica, produzia para nós os produtos. E eu tinha o desafio de montar uma fábrica, montar um layout legal, montar. Então, assim, tudo eu pesquisava na internet. Eu estudava pra gente colocar, por exemplo, os batedores de produto hoje, Bruno, eles são tudo por gravidade. Então eu estudei que o batedor tinha que ficar em cima pra ele ter uma queda, pra na hora de envasar ele ter melhor envase. Então, 2018, do meio de 2018 pra lá, nós tivemos esse desafio. Conseguimos montar. Em 2019 nós inauguramos a fábrica. Em 2020 tava tudo indo muito bem, mas aí foi 20 ou foi 21 a pandemia? 20. Aí a pandemia veio. Aí Deus abençoou nós com a estratégia de fazer o álcool em gel, né? E o álcool líquido, que foi um ano muito abençoado para nós. Nós vimos uma oportunidade. Nós pensávamos no começo da pandemia em dispensar os funcionários. No fim tivemos que contratar mais, devido ao álcool. No ano de 2021 nós tivemos um crescimento um pouquinho menor. É natural que isso aconteça, principalmente no mercado nacional, porque chega uma hora que sua marca está inchada no mercado. Em 2022 nós tivemos um crescimento pequeno também. E começamos o projeto de mudar para a cidade de Avaré, né? Então hoje a logística está em Avaré e a parte de fabricação nossa está aí na cidade de Taquarituba. Mas o planejamento nosso para 2024 agora é em janeiro a gente conseguir começar a construir um novo pavilhão nesse terreno que a gente tem em Avaré, para trazer a fábrica, trazer tudo para Avaré. O nosso planejamento daqui para frente, Bruno, é a gente começar a trabalhar bastante com private label. Além da gente produzir as nossas marcas, a gente começar a produzir marcas para outras marcas. Tá? Por quê? Porque hoje a Soplelist Professional, principalmente, ela é referência no mercado nacional. Então a gente tem muitas empresas que procuram a fábrica falando que quer produto similar ou igual ao da Soplelist. Então a gente também quer abraçar esse mercado, porque é uma oportunidade de negócio a gente fazer também para os private label. É lógico que nós não vamos fazer um produto igual o da Soplelist, não pode dar o ovo de galinha, da galinha de ouro, né, para eles. Mas vamos terceirizar também. Caramba, que legal. Você acredita que agora, fazendo esse trabalho para outras empresas, a tendência de vocês é expandir bastante a fábrica e trazer bastante emprego para a cidade? Sim. Nós temos um planejamento, Bruno, de pelo menos até o final do ano agora de 2024, a gente está gerando uma média de 50 empregos aqui na cidade de Avaré. Com o private label andando, trabalhando bem e tendo uma procura alta, a gente acredita que, vamos falar em a médio prazo, em 5 anos a gente vai gerar pelo menos 100 empregos na cidade de Avaré. Caramba. Tá? Danilo, cara, gostei muito de conhecer um pouco da sua história. Obrigado. Conhecer um pouco da história da sua empresa. Gostaria que você deixasse a sua rede social ou da empresa, o site, para quem quiser conhecer, quem não conhece ainda. Sim. Pode passar o recado olhando direto para a câmera agora. Bom. Vou falar das redes sociais primeiro da empresa, tá? A gente tem 2 marcas, né? A USME _ oficial, a Soplelist _ oficial. Temos o site também, é um site de compras, né? www.soplelist.com.br. O meu Instagram pessoal é Danilo _ Soplelist, tá? Então essas são as redes sociais da empresa e a minha também, Bruno. Danilo, cara, só tenho a agradecer pela sua participação aqui. Obrigado. Você tem uma história e uma trajetória junto com a sua esposa, com certeza, inspiradora.
E só tenho a agradecer a sua participação. Obrigado. Acredito que sua história vai inspirar, com certeza, inúmeras outras pessoas que querem seguir, né, um sonho de ter uma empresa. Então, só tenho a agradecer. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o Dream Podcast até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar. Nosso podcast está completo no YouTube, no Spotify. No Spotify é Dream Podcast. Para você que tem uma empresa, quer produzir um podcast, um vídeo institucional, quer ter vídeos e fotos profissionais da sua empresa, do seu produto, então a minha dica para vocês é a Cena Produtora Audiovisual. Vou deixar passando aqui para vocês um material muito legal, os bastidores, num trabalho que a gente fez junto à Melita. A Melita esse ano fez uma campanha global e nós, da Cena, tivemos a felicidade de representar Avaré e todo o interior paulista fazendo as fotos que vão para essa campanha que é mundial da Melita. Então, vou deixar na íntegra agora para vocês um pouquinho dos bastidores desse dia, muito especial para mim e para nossa equipe. Então, gente, só tenho a agradecer. E para você que quer acompanhar um pouquinho também dos meus trabalhos, é o Bruno Loureiro. Gente, é isso. Vejo vocês no próximo podcast. Valeu. Show de bola. Pessoal, hoje vocês vão ver um pouquinho do nosso dia aqui na Melita de Avaré. Viemos fazer o material institucional da campanha Employee Branding 2023 Melita. Vem comigo.